Bora lá. Pessoal, começamos então a segunda parte aqui da nossa conversa, a parte das perguntas, né? A parte do debate. Eu só anotei aqui umas 5 ou 6 perguntas, mas acho que o André deve ter anotado também algo desse tipo. Então, oficialmente, como se trata de um colóquio, né, começamos agora esse debate, a abertura para essas discussões. E eu lembro aqui que como nós vamos colocar esse conteúdo no YouTube, nós vamos colocar esse conteúdo para uma visualização pública. Todas aquelas pessoas que se manifestarem fazendo perguntas, automaticamente estão concedendo o direito de imagem para que a gente possa postar essas, ou cortes, eventualmente, que a gente faça, ou continuidade aqui do trabalho. Então, todos que queiram perguntar, fiquem à vontade. A gente pede que, para facilitar o processo, se vocês puderem usar essa mãozinha que aparece aí no aplicativo de vocês, né, para a gente poder ordenar a fila. E eu gostaria de começar essa conversa, né, começar esse bate-papo nosso, fazendo uma pergunta aqui para o Alexandre, e que eu gostaria que o Alexandre explorasse do ponto de vista não só dogmático, mas também técnico, dentro daquilo que ele entender mais adequado. Alexandre, por que você acha que hoje, né, e aí é interessante quando a gente vê a construção histórica da teoria das cordas, quando que aparece a proposta, quando que aparece a possibilidade de se discutir a matéria sobre a ótica da teoria das cordas, desde esse momento que surge, né, o processo de pensar a matéria como uma corda que vibra em direções diferentes. Por que além do dogmatismo puro e simples, tá? A gente até conversou um pouquinho antes disso, antes da gente começar aqui a gravação. O que hoje, principalmente, os teóricos da física utilizam de argumento para rejeitar a teoria das cordas? Então, além daqueles, claro, que só buscam mesmo rejeitar, porque são fisicalistas e vão dizer que a matéria é o que existe pronto e que nada vai além disso, no seu entendimento, o que mais hoje leva à rejeição da teoria das cordas por grande parte da academia? Bom, acho assim, acho que não é nem o processo de rejeição da teoria das cordas, eu acho que é a interpretação da teoria das cordas que é o maior problema. A gente vê físicos que matematicamente enxergaram, viram, chegaram a conclusões de outras dimensões necessárias para a existência desses bósons e dos férmions em várias condições e buscaram uma resposta dentro da matemática algébrica, que é o que eu estava mostrando, e é real, matematicamente é real, mas não explica efetivamente a questão espiritualista, a questão da transição, da mudança de frequência de existência. É uma tentativa, vamos dizer assim, de enquadrar tudo dentro do materialismo, é mostrar que uma resposta keyleriana que está dentro da geometria algébrica e dentro uma resposta matematicamente viável é o suficiente para dizer, não, temos uma quarta dimensão, uma quinta dimensão aqui. Então, é a busca pela resposta que atende o que eles precisam. Porém, é aquilo que eu estava explicando. Algebricamente é real, mas fisicamente é inviável. O que se torna viável é justamente essa condição das três dimensões que existem mesmo, comprimento, altura e largura, trabalhar em frequências diferentes que elas não interferem uma na outra, que é a base da existência. Mas o que leva, basicamente, que acho que é a sua pergunta, a eles agirem dessa forma, ou pensarem dessa forma, basicamente é a busca por uma resposta materialista. Perfeito. André. Pois eu assim tava me lembrando aqui na hora
que você fala a respeito dos convencionalismos, né? Tá me lembrando muito do Henri Bergson, porque ele trata um pouco dessa mesma questão, dessa mesma crítica, no livro dele, A Evolução Criadora. Ele, inclusive, aborda o tempo lá como duração, e ele faz várias críticas à ciência, ao modo como lidam com a ciência, né? Justamente colocando esses convencionalismos que o pessoal acaba passando por necessário, né? Então, passa aquela impressão de que toda aquela estrutura que está sendo utilizada ali, ela é essencial, né? E aí ele vai demonstrando através do raciocínio dele ali que não, que na verdade é um pouco ilusório, né? E ele compara, por exemplo, o próprio mecanismo da inteligência como se fosse uma fotografia, né? Você faz uma fotografia das coisas e analisa, né? E a dinâmica da ciência, né? Ela fotografa e analisa, né? Agora, eu fiquei curioso com um ponto, quando você falou a respeito você deu o exemplo lá de desencarnar um átomo de ferro, né? André, cortou um pouquinho, se puder voltar a pergunta, eu Ah, perdi. tá, beleza. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Quando você deu o exemplo, né, você falou a respeito da possibilidade de desencarnar um átomo de ferro, né? Uhum. E aí você falou que, claro, precisaria de muita energia, mas aí a minha questão hipoteticamente, isso seria possível? Você falou, né, que seria, assim, praticamente seria impossível, né, porque dependeria de muita energia, mas então, hipoteticamente, isso seria possível? Você consegue explicar ou falar um pouco mais a respeito dessa possibilidade hipotética? Porque acho que isso toca um pouco algumas coisas que eu fiquei pensando aqui. Vamos lá. Vou usar o exemplo do som, da música. Você tem uma nota musical que assim que você dobra a frequência, você eleva a frequência dela, você mantém a mesma nota, só que ela está em uma outra frequência. É o mesmo conceito. Você sobe uma oitava numa nota musical, você muda ela de frequência, mas ainda é a mesma nota. É a mesma questão. Um átomo de ferro, ele é composto ali pelos quarks, pelos elétrons, na quantidade exata, os gluons que mantêm aquele núcleo unido, toda a estrutura atômica está ali formado por partículas que vibram nessa frequência. Se você, de novo, eu falo isso hipoteticamente porque é inviável pela questão de energia você conseguir alterar a frequência de todas essas cordas com a condição de elas se manterem como uma nota dó se mantém uma nota dó, ela se manter também um bóson de um gluon, vai se manter um gluon, um fermion ali, que é sei lá, um quark, um elétron, vai se manter na mesma condição, na mesma quantidade, eu só estou fazendo a transferência desse átomo, dessa frequência, para uma frequência acima ou abaixo, não sei, aí depende. Mas o que seria o desencarnar desse átomo, vamos dizer assim, uma forma metafórica seria desencarnar esse átomo. Mas o que eu estou fazendo é levando esse átomo para uma frequência que seria imperceptível para a gente que está aqui, porque nós estamos na nossa frequência, eu levaria esse átomo para uma outra frequência. É importante, assim, entender, existe muito misticismo nisso, de achar que na outra condição pós-morte, não gosto dessa palavra morte, porque morte não existe, mas na outra condição não existe matéria, ela existe, está lá da mesma forma que aqui, só que em outra condição. Lá existem átomos, lá existem moléculas, existem líquidos, gases, da mesma forma.
Eu costumo até brincar assim, 1 metro cúbico de água aqui, se você conseguisse fazer essa transição para lá, ele continuaria sendo 1 metro cúbico de água lá também. Então, é uma questão de frequência mesmo. O exemplo da televisão é excelente, assim. Você tem uma televisão, você muda de canal, você assiste programas diferentes. Eles não têm interferência entre eles. E a televisão é a mesma, ali está lá no mesmo lugar. Mas, assim, a imagem, a sua percepção daquilo que está passando em determinado canal, você não vai ter a do outro, você vai ter só daquele que você está vivenciando. É a mesma coisa que acontece com a nossa existência. É por isso que eu falei também de um vidente que vê um espírito. O espírito, a questão relativa, o espírito está vendo o vidente, ele está vendo um espírito também. Para ele, o vidente é que é o espírito. Uhum. Ele, na condição dele, ele está lá, a matéria, ele pega no braço dele, se chegar um outro espírito do lado dele, ele cumprimenta, dá a mão, abraça. É essa questão de frequência. As frequências são diferentes da matéria, mas a matéria não deixa de ser matéria, não deixa de ser tridimensional por causa disso. Interessante, interessante o exemplo que você usou da música, né? E assim, para mim fica claro que é uma questão mesmo de, eu não sei nem se eu posso chamar assim, mas de forças, né? De alteração no, sei lá, Na no campo frequência, da a frequência. frequência. E eu tinha já preparado até uma pergunta aqui que eu acho que já acabou entrando, porque aí entrando um pouco no campo, que eu estava pensando nessa pergunta, e agora eu já estou pensando nos exemplos da televisão que você deu, da música e tal, mas eu tinha escrito aqui, né, existe algum tipo de experimento ou condição ou indício que aponta essa alteração espectral? Então, assim, você acabou já dando os exemplos, né, que eu acho que... Agora, André, a maior experiência, a maior evidência clara disso são as EQMs, FCs. Uhum. Para mim, o mais claro, a maior evidência é essa. E aí depois eu vou voltar no Henry Bergson, mas eu vou passar a palavra, eu acho que alguém levantou a mão aí, se eu não me engano. Aí, se quiser, acho que foi o Estácio, né? Na verdade, foi um comentário que o Estácio fez aqui, que ele vai levar essa pergunta para fazer para o próprio espírito lá no centro dele. Legal, legal. É interessante validar a informação que ninguém está vivendo, né? Então, perguntar para quem está lá, né? É verdade, cara, é uma boa. Mas assim, eu tenho uma pergunta aqui também, André, para poder pegar um pouco a vibe desse assunto aí. Pessoalmente, achei fantástica a apresentação, Alexandre. E acho que essas informações cadenciadas são muito legais. Trazendo um pouco mais para a prática do dia a dia da maioria das pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui conosco pessoas que são espíritas, pessoas que são católicas, pessoas que são agnósticas, pessoas que não se enquadram numa determinada religião, pessoas que são espiritualistas, enfim, nomenclatura pouco importa. A ideia aqui, e que é uma pergunta que se ouve muito falar sobre isso, e aí eu vou fazer duas perguntas, mas dentro do mesmo foco, tá? Em primeiro lugar, se a base da matéria é uma corda que vibra de maneiras diferentes no espaço, e essa frequência diferente dá origem às nuances entre as matérias, né? Peraí, vamos lá. A diferença entre as partículas. As variações dão as diferenças entre um bóson, um fóton. Assim, se você pegar um fóton e um elétron, os dois estão na mesma frequência nossa, assim, no mesmo espectro nosso, por exemplo, mas com frequências diferentes, tá? O que leva ele a um outro, não sei se era essa a sua pergunta, estou me adiantando, o que leva a um outro espectro é a mudança dessa frequência a um nível tal como eu dei de exemplo o da nota musical, que ela se mantém como a mesma nota, porém
com uma oitava acima. Perfeito. E aí, dentro dessa toada, você imagina, por exemplo, que a gente sempre falou da mudança de frequência envolve energia. É o que você disse para a gente. Eu consigo mudar a frequência desde que haja um acréscimo de energia naquele sistema. Dentro dessa lógica e dentro desse sentido, você acha que tem alguma lógica dizer que, por exemplo, o pensamento, uma força da oração, por exemplo, seria suficiente para alterar essa vibração de alguma forma? Sim, eu acho que exatamente. Não do corpo físico, tá? A matéria aqui é o que eu disse, o corpo nunca vai ser possível fazer a transição de um corpo inteiro, mas a essência, que é essa energia que carrega a consciência, que é lá que está a oração, que está o pensamento positivo, essa sim transita entre essas frequências. É por isso que tanto, vamos ter pensamento positivo, vamos agir com positividade, vamos ter essa positividade para manter essa frequência elevada e manter, de fato, a condição energética elevada. Não do corpo. O corpo é consequência. O corpo sempre é o que reflete o que está acontecendo com a essência. O corpo não causa nada, o corpo é só um meio de transporte da informação. E aí vem a segunda parte da pergunta. Como é que a gente faz para poder separar o que há de sério daquilo que é uma bobagem nessas relações entre física quântica, força do pensamento e espiritualidade aí que são vendidas por alguns gurus? O que tem de fundamento sério nisso? E o que é pura e simples bobagem que está completamente distoante do estudo de uma mecânica quântica séria? Olha, eu vou ser sincero para você, quando é bobagem eu nem presto muita atenção, então eu nem sei direito o que falam de bobagem. Mas existe muita questão, você vê cursos, já vi isso, cursos de, vamos alinhar o seu corpo quântico. Tem umas coisas que você ouve que é o corpo quântico. As pessoas não sabem o que é um bóson, não sabem o que é um férmio, não sabem o que é uma frequência, e quer dar cursos a respeito disso. É ali que mora a bobagem, eu acho. Mas, sinceramente, eu nem dou muita atenção. A hora que eu vejo que está nessa toada, eu corto logo, eu pulo, vou para a próxima. É interessante, né? A gente até comentou no último colóquio sobre uma obra muito interessante, né? E que fala justamente da construção dessa ideia neuro no mundo e como que isso foi feito a partir da cultura norte-americana em alguns aspectos e quais eram os objetivos disso, né? E aí o que a gente tem aqui em mente é o seguinte: do mesmo jeito que colocar neuro na frente do seu curso, do seu livro, do seu artigo, dá um pressuposto de autoridade, colocar quântico começou a ficar também. Usa para tudo. E aí virou argumento de marketing. Já vi até colchão quântico. Já viu o colchão quântico? Já vi venda de colchão quântico. Falei, o que é um colchão quântico? Mas tudo bem. Se tem gente que compra, tá valendo. André, tem alguma outra questão aí? Sim, eu queria voltar na questão da mudança, né, da mudança de frequência, o exemplo da música, etc. Vocês acabaram de falar aí, né, o Luiz resgatou aí o que foi falado, né, sobre que para mudar a frequência precisa de energia, né? Eu queria que você, porque como eu sou leigo, eu me considero leigo no assunto aí, né, física. Eu preciso entender alguns conceitos para formular melhor minha pergunta. Então, pensando nisso, na questão da mudança da frequência, precisar de energia. Queria que você me falasse de entropia, porque entropia acho que tem relação com a desordem, né? Então eu queria entender, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é a relação, ou existe ou não existe relação
aqui da entropia com mudança de frequência, né? E essa questão da necessidade de energia. A necessidade de energia, vamos lá, está relacionada, vamos lá, tentar ser o mais didático possível. Imagine a corda vibrando a uma frequência X. Se você for mudar a frequência dela para ela sair do nosso espectro e ir para um espectro superior, você tem que acrescentar uma energia para que essa vibração aumente. Ao mesmo tempo, se fosse ao contrário, fosse para reduzir essa frequência, também é necessário acrescentar essa energia para minimizar a frequência, a vibração dessa corda. Então, o que a gente entende disso? É que essa mudança teria que ser, de novo, é impossível levar um átomo de ferro para uma outra frequência, mas assim, essa mudança de frequência necessitaria, além dessa energia gigantesca, e necessitaria de uma, vamos dizer assim, de uma harmonia para que todos os elementos daquele átomo tivesse a sua alteração de frequência na mesma condição, porque senão esse átomo desintegraria. Então a ideia seria necessário, o que na verdade a gente não é possível fazer, mas seria necessário uma alteração consistente e igual em todas as frequências da mesma forma. Não sei se eu respondi essa pergunta. Então eu acho que encontrei a relação com a entropia, porque esse argumento da entropia, às vezes ele é utilizado por materialistas. Eu não sei se alguém pode me ajudar aí, o Estácio, ou talvez o Luiz. Eu sei que ele é usado às vezes esse argumento, né? Porque, obviamente, quem traz esse argumento, eles pensam materialmente falando, né? Unicamente do ponto de vista fisicalista. Então, vamos lá, qual que é o conceito de entropia? É desordem, né? Então, esse argumento, se eu não consigo me recordar direito, mas eu acho que é o fato de eles olham o sistema unicamente pelo ponto de vista ali do cérebro, né? E aí questiona a falta de interação, talvez, do espírito com a matéria. Não sei se eu estou sendo, estou chegando perto aí. Alguém? Eu acho a interação do espírito, que eu chamo a essência, com a matéria, se dá justamente por aí é uma relação, como que eu vou dizer? Aí entra uma outra questão que é muito similar à questão me fugiu o nome agora. Ai, me fugiu o nome. Mas é uma outra condição que a essência consegue se ligar a essa matéria. Não existe desordem nisso. Existe, ao contrário, não é uma entropia. Existe, de fato, uma questão bem consistente, bem coesa ali para que isso funcione. Eu vou chegar no ponto onde eu quero chegar. Porque pensando, voltando lá no Bergson, né? E aí talvez por isso que eu precisava de entender melhor o conceito aqui de entropia, mas ele começa o livro dele, que chama Matéria e Memória, fazendo uma afirmação muito interessante. Ele fala assim, a memória é o espírito. Ele coloca esse termo lá. E isso é interessante porque A Evolução Criadora, que é um outro livro dele, né, ele vai tratar o tempo inteiro a respeito de duração, e ele vai fazer essa relação com a memória também. E é interessante que a informação ela se comporta um pouco diferente da matéria. Então, eu estou trazendo esse apanhado, né, porque eu fiquei pensando muito aí nas coisas que você apresentou. E você trouxe coisas que foram quebrando um pouco a lógica comum, né, que a gente vê, tipo, da matemática e tal. E uma coisa que eu fiquei pensando, cara, esse negócio me apanhou no meio do caminho. A matéria, por exemplo, se eu pego uma barra de chocolate, né, eu divido, sei lá, quebro ela em duas lá, né, não sei se barra de chocolate vai ser o melhor exemplo, né, se a gente divide, a gente está
separando ali, sei lá, tá havendo uma certa perda ali, né? Já quando a gente fala de informação, não. Se você divide o conhecimento em dois, né, e aí pensando em pessoas, né, por exemplo, você multiplica o conhecimento. Então, eu posso julgar isso a nível de informação. E quando a gente fala de informação, a gente está falando de forma também. Por isso que eu acho que esse pensamento que me chegou aí talvez valha. Então, a informação, ela é estranha, né? Então, vamos pensar aí em essência. Estamos falando dentro do contexto de essência, né? A informação é estranha porque quando divide ela por dois ou por mais vezes, ela, na verdade, ela se multiplica, né? O comportamento é o contrário. Né? Então, fiquei pensando muito nisso e linkando com essa afirmação do Bergson, memória é o espírito. Que a informação, você não divide a informação, você Uhum. replica a informação. Uhum. Então, é o que você estava falando, a informação, quando você passa a informação para uma outra pessoa, você não perde essa informação, você está replicando. Então, não existe uma divisão. Por quê? Uhum. Porque a informação é a consciência, parte da consciência que é suportada pela essência do indivíduo, e essa consciência, ela só adquire, por isso que é evolutiva, ela só evolui, não vai perder informação, nem na transição de frequência também não se perde, porque ela é carregada por essa essência. E aí eu me lembro de outro autor, que é o Rupert Sheldrake, que ele fala de campos mórficos. E aí eu me lembro que alguns exemplos didáticos lá que ele dá é como se ele fala que o comportamento, né, que a natureza cria hábitos, e ele fala que o comportamento é como se você pegasse uma roda e ficasse girando ela na areia de uma praia, né? Ela vai fazendo um sulco ali, e esse sulco só vai se aumentando. Então, pensando até nessa questão, nos exemplos, né, que você usou da música e tal, talvez a gente esteja falando de uma modulação, né, alguma forma de modulação, né, a gente esteja falando de modulação de forma, né, então eu fiquei pensando muito a respeito disso aí, mas como eu disse, a barreira aqui no caso é que eu sou leigo na questão da física e talvez eu não conseguiria me expressar bem. O que você quer dizer com modulação de forma? Qual forma? Eu acho que é justamente essa questão das transformações, por exemplo, né, o exemplo aí do desencarne do átomo de ferro, né? Então, eu acho que a gente está o tempo inteiro tratando de alteração, quando a gente fala de alteração de frequência, né, talvez seja essa frequência seja uma atuação direta ali na forma, né? Já que Assim, o espaço ele está dotado disso, né, também. Sim, é isso que eu quis trazer também, que o espaço é tridimensional aqui em outras frequências. O que muda é o átomo que está nessa frequência não é percebido em outra. Então, o átomo que está aqui, o corpo que está aqui não é percebido em outra, a não ser quando existe um médium ou vidente que ele acaba tendo e consegue fazer essa interferência entre essas frequências. E aí ele consegue tanto ver o espírito e o espírito vê ele, tanto ele se comunica com o espírito e o espírito se comunica com ele. Essa nomenclatura espírito é meio estranha, porque na verdade o espírito de lá é o espírito de cá. Aqui os dois são. É questão de ponto de vista. Até o Estácio tinha comentado aqui, ó, da questão de ele vai fazer a pergunta para os espíritos. Muitos espíritos nem sabem disso. Eles não vão perceber que eles estão vendo uma pessoa aqui e não vão perceber essa condição de espírito para eles. Então, isso é uma questão meio de conhecimento, nível de conhecimento desse espírito para ele entender que ele está vendo o espírito. Isso acontece aqui também. Tem muita gente que tem uma vidência e não sabe que está tendo uma vidência.
acho que é alguém aqui. Então, é meio complexo isso. Quer falar alguma coisa, Luiz? Que eu tenho outra aqui, qualquer coisa. Quero sim. Ó, o Estácio também. Diga aí, Estácio. Pode ir. Opa, eu queria acrescentar assim que quando o Alexandre fala o átomo mudar de frequência, falando mais precisamente, quando a gente usa frequência nesse sentido, a frequência é mais uma analogia, né? Porque a frequência aqui já é o que a gente já sabe, né? Essa oscilação da matéria mesmo que a gente observa. E aí tem o espectro do infra ao ultra, né? No caso, o espectro eletromagnético. Então a gente só consegue imaginar que teria que ser um outro eixo, um outro nome, uma outra propriedade para falar de que o átomo está mudando lá para a dimensão espiritual, fazendo essa transmutação, digamos, né? A gente, então, quando usa a frequência disso, é até útil para falar enquanto analogia quando a gente fala de frequência aqui, mas não é a mesma coisa. Não é uma frequência Não, eletromagnética, né? não está mudando. A gente se entende pelo raciocínio, né? Mudança de frequência, mas acho que essa é a confusão no meio espiritualista, entendeu? Teria que ser uma outra coisa. Mas é outra coisa, é esse o ponto. Não é uma frequência eletromagnética. O nosso campo eletromagnético, a nossa frequência eletromagnética está aqui no nosso espectro existencial. O que altera, a frequência que eu estou falando que se altera, é a frequência dessas cordas, de novo, como exemplo da nota musical. É a transição dessa condição, desse átomo, que é só um exemplo mesmo, que é impossível transferir esse átomo, mas fazer com que a frequência vibracional desse átomo seja transferido para um outro espectro. Quer ver essa a questão. Um exemplo em que isso cabe bem a gente está debatendo esse ponto é nos fenômenos de transporte, né? Um objeto some aqui, o espírito mesmo diz que ele faz sumir aqui e aparece em outra localidade aqui no físico, né? Um amigo meu mesmo falou que a avó dele era uma beata, devota, católica, e esqueceu objetos na casa de praia. Rezou, e o objeto apareceu em cima da televisão. E todo mundo tinha procurado esse negócio em casa e ninguém tinha achado. Aí é uma transferência não de espectro, mas é uma transferência de espaço. É uma mudança. Aí a gente usa frequência para entender analogamente. Mas não é que ele estava vibrando no intro e mudou para outra vermelha. Vou passar o aqui, desculpa. Vou fechar aqui. A questão espectral da frequência eletromagnética é só um exemplo mesmo. Não é exatamente a questão da força eletromagnética, do campo eletromagnético. É a frequência das cordas mesmo, do que compõe a matéria. O que é importante, isso é a essência de tudo, é a gente saber que a nossa matéria aqui, a matéria que existe aqui, existe lá. Eles também têm água lá, também tem oxigênio, tem hidrogênio, forma água, tem todos os componentes que estão aqui, estão lá. Na mesma quantidade, talvez não, nas mesmas densidades, talvez não, porque estão num nível de frequência diferente, mas assim, aquilo que eu falei, 1 metro cúbico de água aqui é 1 metro cúbico de água lá. E o que muda é essa frequência de existência da matéria. Eu cheguei a ver uma vez uma pesquisa, o problema eu não lembro agora, mas uma pesquisa, ela atingia um átomo, uma partícula com determinada quantidade de energia, esse átomo desaparecia. Ela retirava isso, o átomo aparecia, ou a partícula aparecia novamente. Então, ele conseguia, e na época não explicaram isso, ele conseguia fazer o átomo, a partícula desaparecer e reaparecer. Bem interessante. Estácio, você quer comentar alguma coisa nesse sentido? Não, talvez mais para frente, pode continuar outra pessoa aí. Perfeito. Mas assim, Alexandre, em linhas gerais, aproveitando inclusive as considerações que o Estácio fez,
Quando a gente fala de frequência diferentes, nós estamos falando de frequência de vibração das cordas, não é isso? Sim, não estou Sempre falando de... das cordas. A frequência de vibração do campo do campo eletromagnético é que dá os espectros de ultravioleta, raio-x, é outra questão. Eu estou falando das vibrações das cordas, que é o componente básico da matéria. Perfeito. Dentro dessa teoria, que faz bastante sentido para a gente. Pegando um gancho um pouquinho nisso aí, eu vi que você mostrou para a gente, dentro da teoria das frequências, uma série de espectros. E mostrou o quanto nós somos limitados para perceber determinados espectros. E um dos exemplos aí bem interessantes, em relação ao recebimento de frequência, é justamente o rádio, né? Você consegue sintonizar várias rádios no mesmo aparelho, porque o aparelho recebe em frequências diferentes, que a gente chama de faixas, né? E o rádio que a gente está acostumado a usar tem no máximo AM e FM, mas as ondas de rádio pegam desde HF, né, de ondas médias, ondas curtas, até micro-ondas. A gente tem telecomunicações em micro-ondas, né? Inclusive tem antenas que se você passar na frente, você torra. Isso é de conhecimento humano e tem uma série de estudos nesse sentido da radiodifusão. Mas o que eu queria te perguntar é se dentro dessa teoria das frequências, a gente pode incluir em algum lugar, em algum extremo, provavelmente, o pensamento. A gente sempre fala que, para os fisicalistas, o pensamento seria tão somente um produto do cérebro, e ponto. Eu consigo medir ali no cérebro, né, através de exames de ressonância, através de equipamentos específicos, eu meço aqueles fenômenos cerebrais e, com base nisso, consigo mapear o que seria o pensamento no cérebro. Seria possível falar, dentro dessa teoria das frequências, em um pensamento para além do cérebro? Além do cérebro físico, propriamente dito? Fenômenos de telepatia, fenômenos, né, de percepção do pensamento de uma pessoa a outra, fenômenos relatados, por exemplo, de um espírito que consegue saber o que o encarnado estaria... Relatos, né, desculpa. De espíritos que saberiam o que um encarnado está pensando. Seria possível a gente falar numa frequência do pensamento para além do cérebro? O cérebro, na verdade, ele só é o instrumento que expressa o pensamento. O pensamento não está no cérebro. Embora se detecte as frequências cerebrais, tudo aquilo nada mais é do que resultado, é a consequência do pensamento que está na essência, e não no cérebro. O cérebro só reflete. O pensamento, voltando àquele exemplo que eu tentei dar, vamos lá, o corpo humano é o hardware, seria um computador, a essência é o software, seria aqui o PowerPoint que eu usei para fazer a apresentação, e o conteúdo que eu apresentei, usando o PowerPoint, que é a essência, teria a consciência, o pensamento. O conteúdo, ele é a informação, aquilo que eu estava comentando com o André, que a gente nunca divide. Você não divide informação, você replica informação. Então, o exemplo que você estava dando de telepatia, ele está muito próximo de um funcionamento do entrelaçamento quântico, que é outra questão de partículas que podem estar à distância de uma galáxia, uma da outra, e você consegue fazer alterações nessa partícula e ela replica na outra que está do outro lado. Por quê? Porque elas estão entrelaçadas. A distância entre elas não interfere nisso. É mais ou menos esse o funcionamento de uma telepatia. Ele funciona mais ou menos com essa mecânica. Não é uma coisa assim, vamos dizer assim, comprovada pela física quântica, porque a física quântica nem vai atrás disso, mas a mecânica é mais ou menos essa. Agora, o pensamento, o conhecimento,
ele é o conteúdo dessa consciência que está nessa essência. Vamos dizer assim, essa essência é a energia que contém esse pensamento, esse conteúdo, essa consciência. Não sei se eu consegui te responder. Eu acho que a pergunta aqui, talvez, vou até refazer para ela talvez ficar um pouco mais clara, admitindo que nós somos mais que pura e simplesmente, que o pensamento seja pura e simplesmente efeito do cérebro, porque ele é da essência, foi o que você trouxe para a gente e demonstrou ao longo de toda a conversa, e que o conteúdo é transmitido de uma pessoa para outra. Do mesmo jeito que eu transmito uma onda de rádio entre a torre e um equipamento que vai receber, onde estaria, talvez, nessa teoria das frequências, o pensamento que levaria o conteúdo de uma ponta a outra? Aí que esse é o ponto, esse é o enigma, porque um rádio, por exemplo, a frequência eletromagnética é que leva essa informação nas ondas do rádio. É mais palpável. Por isso que eu estou falando, o pensamento entra muito mais numa questão do entrelaçamento quântico, que não existe nenhuma ligação física, não existe até a própria distância entre essas duas partículas, elas não interferem, mas por elas estarem entrelaçadas, o que acontece aqui acontece lá. É mais ou menos essa mecânica de uma transmissão de telepatia, alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse caso... Não existe uma onda que transmita essa informação. E assim, de maneira bem breve, você consegue falar um pouco para a gente desse entrelaçamento quântico, que poderia ser essa forma de transmissão do conteúdo do pensamento? O entrelaçamento quântico é estudado na física quântica, que é justamente os experimentos que existem, já comprovados, de partículas que estão bem distantes uma da outra, e o que se consegue, uma alteração que você faz através de um campo magnético em uma dessas partículas, ela resulta numa condição dessa partícula, e isso se replica na outra que não sofreu essa mesma interferência. E não importa a distância, não existe nenhuma ligação entre elas. Perfeito. André, você tem mais alguma questão aí? Tenho. Bom, sobre aí nessa linha aí de rádio, a questão da transcomunicação instrumental, né? Qual que é você consegue falar qual que é a dificuldade que existe, né, hoje? Porque a gente vê alguns experimentos de transcomunicação instrumental, né? E assim, às vezes a gente ainda não consegue, né? Não tem assim uma comunicação muito perfeita, né? Então tem de imagem, né? A gente consegue obter isso. Tipo, acho que a Sônia Rinaldi, né, Luiz? Consegue obter... Eu queria perguntar o que é transcomunicação instrumental primeiro. Porque muitas pessoas aqui não fazem a menor ideia do que seja o conceito, né? Bom, quer falar, André? Eu vou complementar aqui, porque aí fecha tudo. Mas sim, Sônia Rinaldi é uma das pesquisadoras. Isso, ela consegue, tipo, imagens em TV, então imagens, figuras, né? E também a gente tem a de áudio, né? Mas sempre assim, a gente nunca vê de forma tão impecável, né? Então eu fico pensando a respeito da dificuldade que a gente tem de conseguir aparelhos. Você consegue falar um pouco a respeito? Então, primeira do Luiz, né? Depois essa. Bom, a transcomunicação instrumental nada mais é que a comunicação com esses outros espectros de frequência, os espíritos, por meio de aparelhos eletrônicos. Começou com um gravador de fita cassete mesmo, que, se não me engano, eu não lembro quem foi um alemão, que ele foi gravar passarinhos e saiu vozes na gravação dele. Foi alemão. Acho que foi um alemão, não lembro o nome agora. E a partir daí começou a evoluir
para outros tipos de metodologias. Hoje se faz com computador, com celular, com equipamentos que, em determinada condição, você consegue captar essa mensagem, essa imagem, esse som desses outros espectros. Respondendo a sua pergunta, André, toda a dificuldade está aqui, não está lá. Eu uso exemplo assim, é como você ter um celular extremamente moderno, último modelo, e você quer ligar para alguém que está lá no meio do Amazonas com um radinho de pilha. O radinho de pilha não vai pegar o sinal do seu celular, por melhor que ele seja. Então, a dificuldade está aqui, na nossa recepção, que está toda a interferência, toda a má qualidade de imagem, má qualidade do som. E como que basicamente isso funciona? Eles de lá têm os equipamentos que conseguem interferir nas nossas ondas, por exemplo, se a gente for falar de som, nas ondas sonoras aqui, de captação de um aparelho de gravação ou de imagem, para que reproduza essa imagem. Mas o sinal sai limpo de lá. Chega aqui, a nossa recepção é muito ruim. Por isso que a gente ainda tem muito que evoluir nessa questão. Até porque acho que todos os instrumentos aí que são utilizados, né, a princípio, pelo menos, foram construídos para lidar com esse espectro, né, que a gente está. Foram construídos para lidar com a matéria. Então, o rádio ali, ele foi desenvolvido para aquilo. Justamente. Então, assim, realmente, é por isso até que precisa de adaptação, mas se ele não foi desde a origem projetado para aquilo, né, já tem aí um dificultador. Exatamente. A gente não está preparado, a gente não tem a tecnologia adequada para receber toda essa informação de forma limpa, vamos dizer assim. Uhum. O pioneiro da transcomunicação foi Friedrich Jungesson. Isso, exatamente. Era alemão ou suíço? Não lembro agora. Não me recordo agora. Foi na década de 60. Isso. Outro que eu me lembro que teve também pesquisa sobre isso foi o padre Landel de Moura, que é o patrono da radiocomunicação brasileira, que também captou alguns, eles chamavam de psicofonemas na época, né? E grande parte dos físicos materialistas mais tradicionais vão dizer que era pura e simples captação de outras frequências de rádio através da fita cassete ali, né, que fazia a gravação, ou da tecnologia que estava disponível na época. Mas o padre Landel de Moura, que é o patrono da radiocomunicação brasileira, ele é conhecido pelos fenômenos, né, pelos estudos, por ser um dos pioneiros da radiocomunicação, de trazer os equipamentos para o Brasil, mas um completo desconhecido em relação às pesquisas de transcomunicação instrumental, né, de ter sido pioneiro nessa área. Mas é interessante nesse sentido. Exatamente. Vale lembrar também, né, que essas tecnologias que a gente tem, querendo ou não, ainda está muito recente, né? Então, acho que até assim o conhecimento e instrumentos que a gente tem ainda está muito limitado. Se for ver, tem pouquíssimo tempo, né? Na verdade, eu não vejo espero que um dia isso mude, mas eu não vejo um interesse em desenvolvimento de equipamentos adequados para isso. Mas, quem sabe, um dia. Hoje, no cenário atual, basicamente, só a Sônia Rinaldi e os colaboradores, né, nos projetos que ela atua, basicamente, que estão nesse esforço de produzirem novos equipamentos. Existem outros expoentes internacionais desse assunto, mas a grande maioria é bem restrita nesse cenário, né? Justamente. O Estácio quer fazer alguma pergunta? Eu lembro que eu já vi dizendo que Chico Xavier falou que por volta de 2050
um grupo de pesquisa que não seria pessoal da transcomunicação, subtendidamente algum grupo de universidade mesmo, iria captar sem querer um sinal desses aí, e aí o negócio ia para frente, alguma coisa assim. Sim, eu lembro, eu ouvi isso também, que Não ele, sei, que ele ou grupo de pesquisa, ou iria aparecer mesmo nas televisões, uma coisa assim. eu acho que ele Uma coisa falou sem naquele querer, assim. programa, no programa Pinga Pinga Fogo, ele, fogo, né? ele comentou que, sem querer, técnicos em uma indústria de equipamentos eletrônicos iam captar a frequência de outros espectros, e aí que começaria a comprovação de tudo isso que a gente está falando. Mas vamos esperar, né? Tem que esperar. Eu fico pensando muito a respeito aí nesse tema, né, a respeito da, da vontade como motor, né, do pensamento, né, e o quanto que isso é de fato forte ou não. Aí veio a questão do entrelaçamento quântico que você falou, né? Então mudou um pouco essa ideia que eu tinha. Mas de fato, acho que muito do que a gente for experimentar vai depender de instrumento, né? As experiências, né, individuais, elas existem desde sempre, né? Mas a gente vê que perante, pelo menos assim, a comunidade científica, e isso foi discutido aí nos outros colóquios, né, exaustivamente, a gente vê que existe a barreira mesmo, existe a barreira, né, da resistência cultural aí. Então, assim, até que exista esse interesse, né, a gente realmente vai ficar só, praticamente, né, só dependente aí das intervenções e experiências que a gente consegue obter com o próprio indivíduo, né, ou com as pessoas, né, mas em questão de instrumento, está melhorando, né, está melhorando, que a gente já tem até bastante universidade até interessada nisso, mas precisa de investimento, né, para poder chegar a tecnologias que possam sondar isso melhor, né, E tem uma questão bem interessante, André, que é a seguinte: do nosso lado, nós temos que tomar muito cuidado para não gerar um espiritualismo ou um dualismo promissório. Porque uma das coisas que a gente mais critica é justamente o materialismo promissório. O cérebro é o centro de tudo, mas a gente vai provar isso mais para frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não incorrer no mesmo erro epistemológico, né? Na mesma falácia, de dizer assim, olha, é comprovado que existem essas experiências, mas a gente só vai provar isso mais na frente. Não. Estamos avançando para poder chegar nesse ponto, né, Alexandre? A dificuldade disso é a seguinte: eu tenho as minhas experiências e eu não tenho dúvida. Acho que vocês têm as de vocês e não têm dúvidas. Mas, assim, eu não consigo provar nada para ninguém, porque, de fato, hoje não existe, não tem a tecnologia que comprove. Então, eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir provar. Infelizmente, a gente vai ter que prometer. Mas, assim, hoje a gente não consegue, de fato. Não tem comprovação. A gente tem evidências. Evidências tem aos montes. Mas, assim, a comprovação mesmo, a gente não consegue trazer. Eu queria fazer um adendo sobre isso, inclusive, que assim, no caso, né, por que é um pouco diferente aí do materialismo promissório? Porque as evidências que a gente tem, elas já, a conclusão, né, que a gente pode dizer, né, porque não seria correto a gente falar em conclusão, mas essas evidências, elas permitem uma conclusão, pelo menos, que é a de que você precisa investigar mais, né, a questão da consciência. Então, todas as evidências que a gente tem a respeito, né, da sobrevivência da consciência após a morte, né, a única coisa que elas permitem concluir nesse momento, né, é que precisa de investigação, precisa de mais investigação. Ou seja, ela já corrobora com a
afirmação de que é necessário que a gente desenvolva tecnologia, que a gente desenvolva instrumentos para poder investigar isso. Então, isso já pode ser dito, né? E aí, só que aí, no caso, a gente depende de quem tenha dinheiro, de quem tenha boa vontade, né? Então, assim, realmente, acho que inevitavelmente vai ter um chão pela frente, porque as universidades precisam ser convencidas, a comunidade científica precisa ser convencida de direcionar o dinheiro para isso, né? De pegar e falar, olha, vamos desenvolver sei lá, pensar aqui a respeito, vamos ver como é que a gente poderia formular um experimento aqui para poder comprovar isso. Temos um objeto de pesquisa e um objetivo de pesquisa. Ok, vamos desenvolver, então vamos ver se é real ou não. Então, nesse ponto a gente chegou e está faltando essa caminhada. Então, a gente vai depender de dinheiro e de boa vontade, não tem como. Eu acho até que a questão de investimento é o mais importante, porque há muito tempo a gente tem vários relatos de EQM, FCs, e isso, de fato, são evidências assim, excepcionais, mas não servem como comprovação. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver um equipamento que consiga captar uma imagem nítida, clara, do outro lado, com alguém passando uma informação clara, nítida, e que seja comprovado que essa pessoa está lá nesse outro espectro, aí a gente consegue falar, olha, está aqui, o que mais precisa? Então, eu acho que falta investimento e ainda o desenvolvimento da tecnologia mesmo. Isso aí. Perfeito. Muito bem. Só para a gente já caminhar para a finalização aqui, e aí óbvio que qualquer um dos presentes que queira fazer uma pergunta, a gente ainda está em tempo. O Alexandre só tem disponibilidade para mais 4 horas aí, caso a gente tenha mais perguntas. Mas a Adriana Bright comentou aqui no chat, e ela disse que ela queria compartilhar uma frase que tem um certo engajamento nessa conversa nossa, que é uma frase de Jacob Berzelius, que é um químico sueco, e que tem uma referência aqui que ela nos passou, de 1807. A energia é a força vital que permeia tudo o que existe, desde os átomos até os pensamentos. Exatamente. Muito bom. Então a gente... de tudo que a gente estava falando até agora. Uhum. Sintetizou bem, né? Exatamente. Então, não havendo mais perguntas, não havendo mais questionamentos, para esse tema que é realmente fantástico, Alexandre, espero ter contribuído aí muito obrigado por ter trazido esses conhecimentos para a gente, muito obrigado por ter cadenciado também a apresentação aí e trazido essas informações, e lembrando aqui para todos que estejam nos assistindo eventualmente no YouTube, a proposta nossa, acima de qualquer coisa, é jamais fechar o tema. O que a gente quer trazer aqui são mais argumentos à contribuição. Tanto eu quanto o André, que tocamos o projeto Filosofia da Consciência, nós não somos cientistas, nós somos divulgadores científicos. Então, qualquer informação que julguem relevante, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo para a gente vai atrás. Se vocês também quiserem trazer temas para que a gente discuta, fiquem à vontade, entrem em contato conosco no @Filosofia da Consciência, lá no Instagram. A gente também tem um blog, filosofiadaconsciência.wordpress.com. Lá a gente tem alguns artigos, lá a gente tem outras formas de contato. E vocês também podem encaminhar um e-mail para a gente, para o filosofiadaconsciência@gmail.com. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Não se esqueçam sempre de curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações. A gente agradece imensamente ao Alexandre por essa oportunidade de partilha, de conversa, e estaremos aqui num quarto colóquio em breve para poder trazer mais um tema relevante, mais um tema que faça sentido para a gente. Muito obrigado a todos e que a gente possa continuar cada vez mais avançando nessa discussão
mostrando que o materialismo é uma visão válida de mundo, mas não é a única. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.